Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Nessa aula de hoje nós vamos mostrar alguns exemplos de equações de Laplace na física, né? E aí você passa a entender o porquê, né, é importante estudar a equação de Laplace, resolver ela em vários tipos de sistema de coordenadas para você compreender diversos fenômenos dentro da física. Então vamos lá. Então o primeiro caso, né, digamos, exemplo de equação de Laplace na física é o campo eletrostático. Então se você tem um campo, o campo eletrostático ele é um campo puramente que depende da posição. Ele não depende do tempo, tá? Então a lei de Faraday diz o seguinte, que o hot de E é menos del B del T. Como só tem componente, só tem dependência com a posição, então essa derivada no tempo aqui, né, é igual a zero. Não há essa derivada aqui, esse rotacional, ele é puramente zero, né? O campo ele é irrotacional, tá? Então hot de E é zero. Então se eu tenho que o rotacional de um campo vetorial é nulo, significa dizer que esse campo pode ser escrito como sendo um gradiente de um potencial. Nesse caso, o potencial é um potencial do tipo elétrico. Com essa informação, você pega esse resultado, que o campo é menos o gradiente de um potencial elétrico, e substitui esse resultado na lei de Gauss. Tá? Então fica o div de um grade é o laplaciano. Esse sinal de menos vem aqui para o do lado direito da equação. Aqui fica a densidade de carga sobre permissividade elétrica do meio. E aí essa equação é chamada de equação de Poisson, tá? Então, se você quiser encontrar a solução para o potencial fora da distribuição de cargas que geram determinado campo numa dada região do espaço, você diz aqui que esse ρc é igual a zero. Por exemplo, se você estiver no vácuo, né? E aí não há cargas nem corrente naquele local. Então a densidade de carga é nula. Então no vácuo fica o laplaciano de V igual a zero, tá? E aí você tem essa equação, é um caso particular da equação de Poisson. Quando a densidade de carga, você está analisando um ponto do espaço que não há cargas, né? Densidade de carga nem corrente, que no caso, por exemplo, pode ser o vácuo. E aí você tem a equação de Poisson, torna-se uma equação de Laplace. Então está aqui a equação de Laplace. Aqui esse operador nabla ao quadrado é chamado de laplaciano. Esse operador nabla x aqui é chamado de rotacional. E esse operador nabla ponto é chamado de divergente. Tá? Então aqui você tem a equação de Laplace, ela aparece dentro do campo eletrostático. E aí é interessante notar que você resolver o campo, eu já fiz vários exemplos no canal, encontrando o campo de algumas distribuições de carga. Você pode utilizar o método de Gauss, né, que é por certas simetrias entre a superfície gaussiana e a distribuição de carga, ou integração direta. Mas aí perceba que tem um certo trabalho em algumas situações, porque o campo ele é um vetor, então ele precisa de modo, direção e sentido. Então é muito mais vantajoso, né, em certas situações, você trabalhar com o escalar, que é o potencial elétrico. E aí você, ao resolver essa equação, você encontra o potencial. Ao encontrar o potencial, você deriva aqui, que o gradiente são derivadas em x, y, z, você deriva e encontra o campo. E a partir do campo encontra força, energia, torque, várias grandezas físicas a partir como ponto de partida, o potencial elétrico. Tá? Um outro exemplo é o campo gravitacional. Então, o campo gravitacional é um campo que depende, se ele é um campo que depende somente da posição, então fica que o rotacional de G é zero. Logo, o G pode ser escrito como sendo menos o gradiente de um potencial. Nesse caso aqui é o potencial gravitacional. No caso anterior era o potencial elétrico. E aí a outra equação, né? Essa aqui é uma espécie de lei de Faraday, né? Para o campo gravitacional, só que não é a lei de Faraday.
você vai ter o seguinte, aqui, olha, uma espécie de lei de Gauss para gravitação, é o div de G é menos 4πg ρm. G é a constante gravitacional e ρm é a densidade de massa do teu corpo. Então, você pega esse resultado, substitui aqui, fica o div de um grade. O div do grade é o laplaciano. Esse menos com menos cancela, fica a equação puramente positiva. Está aqui a equação de Poisson. E aí, quando você quiser resolver essa equação, quando você resolve a equação de Poisson, você encontra como é que o potencial gravitacional ele varia ponto a ponto do teu espaço. Agora, se você quiser calcular esse potencial fora da distribuição de cargas, onde não há densidade de massa, onde não há massas naquela região, então esse termo aqui é zero. E aí, se é zero, fica somente Laplaciano de U igual a zero. Logo, eu só tenho a equação de Laplace. O caso magnético da magnetostática é o seguinte, né? O campo, ele é um campo que depende somente da posição. Eu sei pela equação do monopolo, a ausência de monopolo magnético, que o div de B é igual a zero. Logo, se o div de B é igual a zero, esse B pode ser escrito como sendo um rotacional de um A. Esse A é o potencial vetor magnético, tá? E aí, esse potencial vetor magnético, com esse resultado de B, B é o hot de A, você pega aqui a lei de Ampère-Maxwell, que diz que o hot de B é μ0j mais 1 sobre c quadrado, d de E, d de T. Essas equações que eu estou utilizando aqui são equações no Sistema Internacional de Unidades. Você também pode fazer uma descrição usando as unidades gaussianas, mas eu estou escolhendo o SI. Então, perceba, então no lugar do B eu vou substituir hot de A, aqui, ó, e vou repetir o que eu já tinha, tá aqui no lado. Vou usar uma identidade vetorial que diz o seguinte, que o hot de um rotacional de um campo vetorial, ele é o gradiente de um divergente desse A menos o laplaciano desse próprio A aqui, tá? E aí eu substituo aqui esse resultado e vou repetir o que está aqui do lado direito. Então você vai obter aqui em preto, tá? E aí, nesse exato momento, né, para você garantir a conservação da carga e corrente, você tem que assumir um calibre chamado calibre de Lorentz. Também tem o calibre de Coulomb. O calibre de Coulomb é quando div de A é igual a zero. Mas o que preserva a conservação da carga e corrente é o calibre chamado calibre de Lorentz. Então ele diz que o div de A é menos 1 sobre c quadrado, derivada temporal do potencial elétrico. Então vou substituir esse resultado por esse aqui. Esse resultado ele pode ser cancelado com esse. Por quê? Porque o campo elétrico ele vai ser escrito como sendo menos o gradiente de um potencial elétrico menos a derivada temporal do potencial vetor magnético. Então esse termo aqui tem derivada no tempo, aqui tem derivada no tempo. Aqui o gradiente vai atuar no potencial, aqui tem o gradiente do potencial. Um é menos, esse cara é menos, quando vier para o outro lado aqui da igualdade, vira mais. Então esse termo aqui, com derivada no tempo, 1 sobre c quadrado, cancela com esse. Então fica somente esse termo aqui e o μ0j. O μ é a permeabilidade magnética do meio. O J é a densidade de corrente elétrica. C é a velocidade da luz, tá? C é igual ao inverso da raiz quadrada de ε0, que é esse camarada aqui, a permissividade elétrica do meio, e aqui a permeabilidade magnética do meio, que no caso é o vácuo. E aí eu vou ter que o seguinte, que a equação torna-se desse jeito, tá? Se eu tenho um potencial, se eu tenho uma magnetostática, B depende somente da posição, veja, aqui só são derivadas, o hot é somente derivadas x, y, z, são derivadas espaciais, e esse A aqui, se B depende somente da posição, A também. Logo, essa derivada temporal aqui, A é derivada de A, a segunda derivada de A no tempo é zero.
já que o A depende somente da posição. Então fica somente o laplaciano de A igual, né, a esse cara vai para o outro lado, menos μ0j. Se você tiver, então essa aqui é a equação de Poisson, para o caso da magnetostática. Se você estiver analisando um local, por exemplo, vácuo, que é onde não há cargas nem correntes, esse J aqui é zero. Então fica somente laplaciano de A igual a zero, que é a equação de Laplace. Quando você tem um fluido irrotacional, então o V, um fluido irrotacional e perfeito, o V é uma função somente da posição, é um escoamento do tipo estacionário. Eu tenho que a equação da vorticidade me diz que o ROT de V é a própria vorticidade. Essa vorticidade é o dobro da velocidade angular, né, a velocidade de rotação do fluido. E, bem, se o meu campo, o meu fluido é puramente irrotacional, então esse ROT de V é zero, a vorticidade é nula. Se a vorticidade é nula, o ROT de V é zero, então o V pode ser escrito como sendo menos o grade de um potencial velocidade. Esse potencial velocidade você pode substituir na equação do div de V para um fluido ideal, né? Que é incompressível, né? Ou seja, o ρ é constante, o ρ não depende da posição nem do tempo, o div de V é igual a zero. E aí você substituindo V grade de φ, então fica o div do grade é o laplaciano igual a zero, o laplaciano do potencial velocidade. Está aqui a equação de Laplace. E por fim, num exemplo chamado o fluxo estacionário de calor, quando você estuda calor em geral, a função que descreve o calor ela é uma função que varia com a posição e com o tempo. Só que para estudar fluxos estacionários, né, de calor, não há dependência temporal. O φ depende somente da posição. Então, nesse caso aqui, a derivada temporal de φ é zero. E aí fica somente laplaciano de φ igual a zero, que é a equação de Laplace. Essa equação é a equação diferencial que descreve como é que o calor se comporta durante uma troca de calor entre corpos, entre o corpo e o ambiente. Então, ele obedece essa equação diferencial. Tá? Bem, então nós vimos aqui nesses exemplos, né, que a equação de Laplace ela aparece, né, em resumo, aqui ela aparece no campo eletrostático, está aqui, ó, equação de Laplace para o potencial elétrico. No campo gravitacional, aqui para o potencial gravitacional, aparece a equação de Laplace. Para o campo magnético também, equação de Laplace, a magnetostática. Tá? Para um fluido irrotacional, está aqui a equação de Laplace. E para o fluxo estacionário de calor também está aqui a equação de Laplace. Então, na próxima aula, nós vamos resolver a equação de Laplace em diferentes sistemas de coordenadas para mostrar como é que essa solução se comporta para determinadas grandezas físicas. Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!